Yes. Gratidão. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Hoje a Kátia faria a apresentação, mas devido ao nosso dia ontem muito trabalho, terminamos tarde, então resolvemos trocar, né, de eu fazer a apresentação. E fico muito feliz, né, que ontem foi meu aniversário dessa encarnação, e sempre é um ponto de reflexão. Eu fiquei feliz com ela de ter trocado comigo. O tema, para mim, foi bem interessante, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje pela manhã, a Kátia colocou um vídeo, né, uma palestra do Haroldo Dutra, justamente sobre o assunto. E aí, quando ele começa, me trouxe uma lembrança, né? Eu sempre olhei para as estrelas, né, para um céu estrelado, para a lua, sempre com uma espécie de saudade, como se eu já estivesse tido, né, já tivesse conhecido o universo lá fora. E é estranho, né, que nessa encarnação a gente não, ou as outras também, provavelmente todas foram por aqui mesmo. E esse estudo, né, explica exatamente isso. E por que essa palestra do Haroldo me trouxe isso? Porque ele começa falando que quando ele leu esse capítulo, ele pensou, né, na questão das muitas moradas, que aqui, né, no nosso planeta, geralmente a gente se divide em tribos, né? A humanidade se divide, se a gente for refletir, em tribos, né? Desde lá do começo, né, do nascimento da humanidade, as tribos se dividiam em quem era da mesma família, quem tinha os mesmos gostos, né, usavam as mesmas vestimentas, ou estavam habitando o mesmo lugar, e tinham como inimigos muitas vezes aqueles que estavam distantes, tinha algo diferente, né? E aí, se a gente reflete até os dias de hoje, isso continua, né? Existem diversos tipos de tribo, de religiões, né? E as pessoas se identificam de alguma forma, veem no outro aquilo que tem uma identificação, e, e é uma das coisas dessas questões das muitas moradas, né? Da casa do pai. Quando o Haroldo fala sobre essa questão, ele cita até que ele estava vendo um filme com o filho dele sobre Star Trek. Quem nasceu lá na década de 70, um pouquinho antes, gosta desse tipo de filme, né? Não todos, lógico, mas muita gente gosta de Star Wars, Star Trek, e uma série de filmes que lançaram na época, que era justamente a questão das viagens, né, fora do nosso planeta. Porque se a gente for pensar na corrida espacial americana, russa, essa busca, né, pelo que tem lá fora no universo, ela traz isso para a gente, né? O que tem lá fora? O que tem nesses mundos? Eles são habitados, não são? Então a gente vai aí da questão tribal, inclusive, né? Os deuses ou Deus sempre dentro do nosso planeta, e quando a gente abre a mente e tenta descobrir o que tem lá fora e vê que tem milhões de planetas. Eu gostei muito, a Kátia perguntou até para mim, você conseguiu entender, né, decorar, né? Você sabia sobre a velocidade da luz, tal? Porque ele faz um paralelo bem interessante de que a distância entre os planetas, a distância da galáxia, a espessura da galáxia, você pode ter começado como um mineral, se você for de um ponto a outro, e chegar a ser um ser celeste. De tanto que a velocidade da luz e o tempo, né, no espaço, que leva de um ponto a outro, ele acaba, é tão grande que a gente às vezes não consegue nem imaginar. Mas, fazendo esse paralelo, poderia ter um ser saído de um mineral e ter se tornado um ser celeste, de tão grande que é a distância, né, de anos-luz. Eu achei isso bem interessante, porque é exatamente isso que fala sobre esse capítulo, né? Então, se a gente pensar no micro, as tribos, né, as divisões, as religiões, né, hoje em dia, no nosso planeta, e estender isso
para o que tem fora do nosso planeta, a gente consegue entender esse capítulo e bem. Os países, né? A divisão dos países. E aí ele cita que ele coloca um Deus dentro de uma gaiola, né? A maioria das pessoas, eles citam, né, dentro de uma gaiola, e o Espiritismo traz por algo muito mais cósmico, né? Sim, ele cita ele que, cita... por exemplo, nessa questão tribal que a gente enxerga basicamente o nosso planeta, muitos tentam colocar Deus, né, numa gaiola no sentido de que é assim, e Deus vai muito além disso. Então, se a gente fosse explicar, por exemplo, para um extraterrestre quem foi Jesus, o Espiritismo seria a religião que melhor explicaria. Por quê? Dentro do Espiritismo, né, nós estamos num universo que abrange vários, né, cósmico, vários mundos, né, em que a gente tem as nossas evoluções. Dentro disso, um extraterrestre nada mais é do que um nosso irmão, né? Então... Desculpa te interromper. Tem uma menina que trabalha, todas elas são evangélicas, né? Mas uma específica, semana passada, a gente foi comentar que eu vi alguma coisa assim na TV que o Trump vai botar, né? Agora que realmente tem ET, vai botar exposição e as pessoas vão pagar milhões para poder ver, né? O ET. E daí eu falando para ela assim, nossa, gente, que loucura. Não, isso é coisa, né? Não existe. Aí eu falei assim, mas você não acredita que tem outros mundos? Você só acredita que existe o planeta Terra? Aí ela ficou assim, né? Aí eu falei, veja bem, olha, a gente hoje em dia não está falando só de um universo, são universos. Se você acreditar que só existe o planeta Terra e que não existe ET, você está desacreditando o poder de Deus. Você acha que Deus só criou... Aí fui fazer questionando com ela, né? Ela ficou assim. Aí no final ela falou assim, sabe que você tem razão? Ela foi concordando Ela começou a refletir, né? Saiu da caixinha, né? Exatamente. E tem alguns ainda, como minha irmã, eu fui comentar com ela também, ela disse que, não, isso é demônio, isso é coisa de demônio. Eu não quero nem tentar refletir, porque quando é assim, a gente vai olhando de parar. Cada um tem como diz a palavra, despertar. O despertar. Cada um tem um despertar num passo. Exatamente. Nós estamos aqui, não estamos todos no mesmo passo, né? Estamos em diferentes graus de evolução, cada um no seu caminho. Exato. E é justamente disso que trata esse capítulo, né? O ensinamento de Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 2. Jesus nos revela a imensidão da criação divina. Então, quando a gente pensa pelo Espiritismo, a gente vê que vai muito além do que a gente tem aqui, né? E aí é uma questão de abrir a nossa mente e os nossos olhos espirituais para poder enxergar isso, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Cada espírito encontra seu lugar conforme o seu progresso. Então, justamente o que a gente estava falando. Aqui, quando a gente vê pessoas, né, com religiões mais tribais e que têm a mente voltada só para aquele nicho, a gente compreende, até porque nós, como espíritas, nós temos que ter essa compreensão de aceitar o irmão no grau de evolução que ele está. Então, na evolução dessas irmãs, a gente tem que compreender que o universo para elas é algo muito restrito. Foi a questão de encapsular, né, enjaular Deus num molde que para eles é entendível e aceitável e palatável. Só que, graças a Jesus, graças a Deus, o Espiritismo vem aclarar isso e nos ajudar nessa evolução. Que Deus, na verdade, é muito mais amplo. E dentro disso, lógico, se a gente olhar para o céu, cada estrela que nós conseguimos ver é um planeta. Ou um planeta que está a milhões de anos-luz, inclusive a física quântica explica que, na verdade, pode ser a luz de um planeta que já
não existe mais. É a luz dele chegando ainda para nós. E isso é interessante no sentido, é um passado que nós estamos vendo no presente. Com o futuro. É bem interessante. E quantos irmãos estão habitando lá fora, em graus diferentes de evolução, né? Que é o que a gente vai tratar em seguida. Allan Kardec explica que as moradas são os diversos mundos do universo. Ainda bem que alguém explicou. Cada mundo corresponde justamente ao que a gente está falando aqui, ao grau de evolução dos espíritos segundo o seu grau de adiantamento. Então, desde a questão, né, que o Haroldo Dutra falou, que você vai de um mineral, você pode chegar a um espírito celeste, então a gente tem desde espíritos ainda em mundos inferiores, né, com toda aquela questão material ainda, muito apegados à matéria, né, às paixões, sem enxergar que existe algo além disso, até mundos mais adiantados. Planeta só tem informação, né, ainda. Sim. E aí nós temos os mundos inferiores, né, que são justamente esses espíritos que estão ainda com esse apego à matéria. Os mundos intermediários, onde se mistura o bem, o mal. Então aí já os espíritos já têm o entendimento daquela centelha divina que todos nós recebemos, né? Porque Deus nos cria com uma centelha que nos indica o caminho do bem. Só que o livre-arbítrio é que vai nos fazer guiar por um caminho ou pelo outro. Claro que a gente tem sempre irmãos desde que nascemos até o final que nos auxiliam, nos amparam em cada momento, né? Para que a gente siga o caminho do bem. Por isso que a vibração é importante, porque você pode se conectar a todo momento a qualquer, né, espíritos, né, de baixa vibração ou não. Então, tudo vai depender do autoconhecimento para poder não descer tanto, né, na vibração e realmente tentar seguir o caminho. Exato. Poder até ser mandado para outro mundo inferior. Exatamente. E pode ocorrer, é o que ela falou, né? O livre-arbítrio. Então, nos mundos intermédios, mistura-se o bem e o mal, predominam um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria do que os habitam. À medida que o espírito que lá está se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Um dia a gente chega lá. Mundos habitados. Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Acho que assim fica melhor, né? Então, olha que alegria, né? Então, a palavra diz, o ensinamento diz que os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta. Passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que chega ao estado de puros espíritos. E mais à frente, inclusive, o estudo diz que também existe a possibilidade ao contrário, né? De o espírito regressar para um mundo menos adiantado, segundo aquilo que, né, que ele vem aí vibrando. Então, existem essas possibilidades de troca. Então, não necessariamente o espírito permanece sempre no mesmo lugar. É sim, porque muitas vezes desenvolve uma área muito bem, mas a outra fica carente, né? Como é o caso dos próprios habitantes de Capela, que tinham um conhecimento inteligente, tecnologia avançados, tanto que colaboraram aqui com a Terra, mas em termos morais eles eram relutantes e você encontrava desde aqueles que não queriam seguir, como até aqueles que eram, de certa forma, demoníacos nas suas atitudes. Por isso, tiveram que ser trazidos aqui. Interessante também que tem a possibilidade do espírito evoluído continuar nesse planeta, né? Se ele quiser.
No caso do Aí é o Odisseia de livre-arbítrio. Menezes, né? Que teve a oportunidade de ir para um planeta melhor e ele preferiu ficar aqui com a gente, com os auxiliar. Exatamente. Aí que mostra a evolução dele. Né? Missionário. É. Existe, então, uma classificação desses mundos, né? O Evangelho ensina sobre mundos primitivos, de expiação, regeneração, felizes e celestes. Cada um é uma etapa de aprendizado. Então, nós temos aí, nos mundos primitivos, ou seja, aqueles mais apegados à matéria, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então a gente vai desde, né, do processo da carne, da matéria, até o processo em que a gente já não precisa mais desse tipo de vestimenta. E o espírito chegou numa evolução tal que é só um mundo onde, né, todos esses seres que já alcançaram, né, e a gente sonha, já chegaram lá. Se Deus quiser, eu chego. Faltam mais 3. Estamos no expiação e prova, certo? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Olha lá. A Terra pertence à categoria dos mundos, já ali citou. Então, o que quer dizer isso, né? Que a Terra vive nessas lutas e conflitos que a gente vê, principalmente nessa encarnação, a gente está vendo, né, bastante, em diferentes formatos agora, né? Seja psicológica, como as guerras físicas mesmo, né? Então, é uma luta muito grande do bem contra o mal. E antigamente eram só as lutas físicas, né? Hoje em dia está indo muito mais além disso. Você observou que a passagem dos monges, né, por aqui mudou muito a concepção das pessoas, assim, não estou falando assim em geralzão, mas assim, as pessoas que a gente tem contato, assim, como diz o pessoal, né, no tete-a-tete, que as pessoas voltaram nesse momento que eles, as pessoas estão pensando mais na paz uns dos outros. No espírito, né? Faz espírito. Dizem que quando os monges saem, que realmente tem que ser um bom motivo, uma grande necessidade. Então, se eles saíram a caminhada, né, não é à toa, porque realmente nós precisamos. Isso que você falou, Fátima, é muito importante, porque tem a ver também com foco. Onde que a sua mente está vendo isso, aí você vai ver isso. Pela PNL, a Kátia que gosta ali, eles falam que a realidade do ser é como se você estivesse numa sala escura e você ligasse a lanterna. Para onde que você apontar, aquilo ali é a realidade para você. Então, tem gente que está o tempo inteiro olhando só guerra, destruição e tudo, né? Outro, cada um vai seguindo. Então, é legal essa Esse movimento. visão positiva que ela trouxe aqui, né? Tá vendo? Isso aí não contribuiu e tudo, quer dizer, sinal de que Fátima está olhando para esse. Existem outras realidades também, mas a realidade vai ser aquela que a gente tocar, porque as né? pessoas estavam muito focadas só nas coisas ruins que estão acontecendo, né? Então, E de repente isso começou a acontecer e as pessoas começaram a voltar para os monges, saindo, não, a caminhada pela paz. então, cada ser humano é um universo. Se a gente for pensar do pequeno para o macro, né, do micro para o macro, cada ser humano é um universo. E aí, dentro disso, cada um enxerga a realidade. A realidade é uma só, mas cada um enxerga a realidade, que nem o Márcio falou. Como se tivesse uma sala escura, acendesse uma lanterna, para onde você aponta o seu foco, onde você enxerga. Exatamente. E hoje... Por isso que é importante mudar o foco. E hoje a gente vê muito isso que você falou, às vezes pessoas que estavam enxergando só a guerra. Por quê? Infelizmente, é o que eu falei, é uma guerra hoje, existem várias guerras em movimento, inclusive a guerra virtual, não é que é virtual,
né, estão usando as realidades, a tecnologia, para criar uma guerra virtual. Né? Então, eles direcionam a mente das pessoas para aquilo que for mais proveitoso. E, infelizmente, as pessoas põem o seu foco naquilo que elas têm algum tipo de identificação. Enxergar o todo, procurar enxergar a realidade é o mais difícil. Por exemplo, você, que nem o Márcio falou, você saiu daquele foco e conseguiu enxergar um algo mais, né? É como sair do seu mundo e tentar enxergar um algo a mais. Você consegue desse planeta e enxergar que existe um universo. Para a gente sair daqui para fora, fisicamente, não é para todo mundo, né? Só com o foguete da NASA quem for astronauta. Os demais, a gente tem que se contentar de estar aqui. Mas, se a gente abrir a nossa mente para isso, cada movimento é exatamente similar, do micro para o macro. Da gente ter um autoconhecimento para um conhecimento maior. Da gente sair daquilo que parece a nossa realidade e tentar enxergar um algo a mais. Sair do que a gente tem, do que as outras religiões dizem, e enxergar um algo a mais. Né? Então, tudo é tentar enxergar além. Né? Essa semana eu propus, a gente tem, o ser humano é tendencioso, se você me permitir acrescentar, a reclamar ou focar no negativo, né? Isso é inerente ao ser humano. E eu tirei 2 dias, de verdade, para observar e não reclamar, seja de qual assunto, assim, até no trânsito, qualquer coisa que seja. E um dia deles, eu realmente me restringi a não reclamar. E eu fiz um pedido. Eu pedi que me mostrasse em relação a determinado pedido, pois no outro dia foi concretizado. Foi concretizado de uma forma tão celeste que eu falei, meu Deus, esse é o caminho. E é o mais difícil, é você realmente ter uma disciplina em não reclamar, e entender que o universo você mesmo cria e a energia você cria. Por mais que você esteja com várias pessoas, e aquilo contagia. Então foi muito interessante que eu precisei de uma outra pessoa falar assim, puxa, só reclama disso. Peraí, tem razão. Então eu não usei como marca crítica, trouxe isso para mim e a minha tendência para esse ano 2026 é não reclamar. Por hoje, né? Com a mesma meta. E é interessante que não é reclamar de uma maneira geral, detalhezinhos. Ah, nossa, isso deu. Entendeu? E eu acho que a paz ser menos tóxica no universo, eu acho que é isso que falta em cada ser humano, creio. Porque se você consegue ser menos tóxico, você vai tentar, a coisa fica um pouco mais limpa, né? Não sei. Então, essa experiência que eu comecei a trazer, que eu quero para 2026, vai tornar um lema para mim, sabe? Um subjeto, um assunto para diariamente entender que os espíritos têm que me ajudar e eu fazer a minha parte, né? De não reclamar, que é clamar 2 vezes, né? Obrigada, Fred. Bom, os espíritos afirmam que Deus não criou o universo apenas para um planeta, que é a visão que muitas religiões têm, né? Principalmente as religiões mais tribais, que são focadas apenas em determinados pontos. É difícil para eles enxergar aqui e olhar para fora e falar assim, não, tem tantos planetas, a nossa galáxia já tem tantos bilhões de planetas, então tem mais ainda, a nossa galáxia não é única, tem outras galáxias fora. O Deus, homem, forma humana, para muitas religiões quando você expande, não é esse Deus. É muito mais, né? Não dá para encapsular Deus. Deus é algo que a gente ainda não tem capacidade para entender. A gente, no máximo, pode sentir, mas entender, não. Eles continuam assim, porque como não tem capacidade de entender, então é mais restrito. Tranquilo, né? Mas tem que continuar com esse Deus aí. Cada um com o entendimento de acordo com a sua evolução, né? Então, quando a gente trata, né, desses mundos e para que cada mundo serve, a gente está tratando, então, da evolução espiritual. Por que cada um está num determinado planeta, né? Então, a gente trata aqui da encarnação, que é a oportunidade do progresso.
E se a gente pensar desde, né, e lógico, quando a gente faz aniversário, a gente faz essa reflexão, né? Desde quando eu tenho uma memória até os dias de hoje, a gente sempre passa esse filme, né, da nossa vida. E ontem foi interessante, meu pai mandou uma mensagem e falou: filha, eu estou muito emocionado. Ele falou assim: eu não consigo acreditar, né, que você está fazendo 54 anos. Então, imagina para o meu pai, né, poder pensar: nossa, olha o tempo que passou. Se ele está enxergando os meus 54, porque ele tenha mais do que eu, né? Óbvio, ele é meu pai. Mas que passou um filme na cabeça dele também. Então, não é só na nossa que está fazendo, mas daqueles que nos trouxeram também, né? Um filme de tudo aquilo. E ele mais além, né? Porque ele me pegou nos braços. E essa memória eu não tenho, pelo menos não consciente. Mas ele tem a memória desde quando estava na barriga da minha mãe até os dias de hoje. Então ele fez toda essa trajetória na cabeça dele para dizer quanto ele estava orgulhoso. E quanto você recebeu isso. Né? Eu acho que é exatamente essa palavra que falta, né? Esse carinho de lembrança. Então, assim, a encarnação é um progresso, uma oportunidade de progresso. E por que ela é importante, né? E, além disso, ela é uma lei da natureza, nada no universo está parado, né? Então, nas leituras que a gente faz, a gente sabe que nenhum umbral está parado. Não existe nada parado no universo, né? Consequentemente, né, essa lei, né, de que todos os seres da criação, animados ou inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça, tudo melhore, prospere, né? Deus criou, e quando algumas correntes de pensamento falam sobre a lei da atração, prosperidade, e que trazem a reflexão de que o universo é abundante. Se a gente olhar, por exemplo, na natureza, a natureza é abundante, né? Cai uma sementinha ali, daqui a pouco brota, né? Um monte de plantas, mesmo que seja capim. Brota o mato, que é uma beleza. Mas por quê? Nunca brota pouco, né? Brota sempre muito. E às vezes a gente tem uma mentalidade tão pequena que a gente não consegue enxergar que o que Deus quer para nós é o muito, é o bom. Então, quando a gente trata desse assunto, né, que Deus quer para a gente o que é bom, o que é próspero, abundante, é porque Deus sempre planejou que a gente saísse de um ponto A e se engrandecesse, prosperasse. Por isso que existe uma série de mundos, né, com essas possibilidades dessas mudanças, né, passagens de um para outro para melhoria e para evolução. Então, o que acontece dentro disso? Muitas vezes na nossa encarnação humana, a tendência é sempre enxergar a morte como algo ruim. Não todas as correntes, lógico, tem muitas religiões, principalmente do lado oriental, que eles enxergam a morte como uma passagem, né? Nisso eles têm, acho que, mais evolução do que quem está do lado ocidental. Então, a destruição, como diz, né, na nossa lição, a própria destruição que aos homens parece o final de todas as coisas é apenas um meio de chegar a uma outra evolução, né? A uma transformação. É um estado mais perfeito. E quando eu comecei a ler, né, e estudar sobre espiritismo, eu deixei de ter medo da morte. O que vai morrer vai ser a minha carne. Mas a minha essência, ela vai continuar no outro plano. E eu deixei de sofrer, e isso para mim foi muito confortante, pela morte dos outros, né? As pessoas queridas que eu amei e amo, porque assim, se eu entendo que a pessoa continua, né, que o espírito continua, o amor não cessa. Então eu continuo amando as pessoas que foram embora, que deixaram, né, a carne aqui e estão agora em um outro processo. Então, a transformação é um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre um aniquilamento definitivo. As moradas representam os estágios de crescimento do espírito. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente nos mundos que eles habitam. E a gente vai ver aqui mais para frente
e inclusive os mundos também, eles progridem, né? Esperança e consolação é o que Jesus traz para nós, né? Na Bíblia, nos ensinamentos, dando o consolo de que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele teria já falado, olha, acabou aqui, encerrou, vamos tratar de melhorar enquanto a gente está aqui. Mas não, ele dá um alento de que ele vai preparar algo, né, um lugar a mais. E é dentro de cada encarnação, a gente pensar como agora, que a gente vai evoluir que nem o nosso irmão Wallace falou, já quero estar lá no Celeste. Então, a gente sempre pensa nessa progressão, e agora com mais entendimento, lógico, nessa encarnação a gente pensa, quero estar lá no Celeste, né? Então, isso traz para nós que não estamos limitados a essa única existência. Que bom, né, que a gente pode... Lógico, eu fiquei pensando uma vez, de tudo que eu tenho que estudar, acho que nessa vida ainda não consigo. Eu vou morrer, vou continuar estudando quando tiver no outro momento, e depois, quando eu voltar, vou ter que continuar estudando mais. Porque, apesar do mundo celeste ser aquele que almeja para não ter mais aquilo que a gente enfrenta, o que eu passei a entender, que o trabalhar pelo outro, a gente está trabalhando pela gente, mas fazendo uma obra de Deus. Então, se eu retornar, tiver a possibilidade de retornar, como um dia eu pedi a ele, para ter oportunidade de retornar, para continuar trabalhando e ajudando os outros. Se é dessa forma que eu vou chegar lá, então vou encarar de novo uma nova, por mais doído que seja, que sofrido que seja, eu sei que em algum momento, né, se eu tiver de reencarnar de novo, muito provavelmente sim, né, a gente, né, tem que ir caminhando até chegar no ponto de mudar de planeta, mas que eu tenha, então, cada vez mais cedo, a clareza e entendimento que eu tive agora, né? Que não demore muito, que não tarde muito, para que eu possa trabalhar cada vez mais cedo. Não vou dizer que nem algumas crianças que às vezes têm entendimento, ou que nem o Chico, né? Começou cedo, com 8, seria um sonho. E quem sabe mais para o futuro isso seja mais fácil de entender uma criança não, mas hoje que já começa tá, né? atendimento. Crianças 2, 3 anos. Mas que na próxima esteja então tão melhor que eu possa voltar tranquilamente com 8 anos e ter a clareza do entendimento, não de lembrar, né? Quem sabe, mas de entender sobre a doutrina e me conectar mais com a doutrina para trabalhar mais, e em vez de ter só 50 anos para trabalhar, eu poder ter 100 anos para trabalhar, né? Tem uma passagem, não sei se são as bem-aventuranças, que fala que, não sei se, que herdarão a terra. Não sei, que bem-aventurados, não sei quem, que herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, eu acho que, tipo assim, eu quando olho, eu penso assim, tomara que eu tenha a oportunidade de estar aqui, né? Porque um dia esse planeta vai estar um planeta ditoso, né? Um planeta feliz. Uhum. E que vai ser o planeta em nós, né? Nós também, o nosso estado de espírito vai fazer com que o planeta transforme junto com a gente. E acho que é muito legal você continuar no planeta e vendo a transformação daquele planeta. Né? Isso nos traz uma fortaleza, porque sim, é a mesma coisa o que a gente passa na Terra com o entendimento, né, do ser humano. Olha a pandemia, olha isso, né? A gente se fortalece com muita reflexão do que a gente pode fazer pelo outro, né? Então acho que tudo, a destruição vem realmente para nos ensinar. E eu sinto uma peneira. Se a gente ficar ali, é que a gente realmente vai ser mais forte, né? Em algum momento. A gente fala assim, a transformação material, né? Porque você está falando de espiritual, mas veja a transformação. Quem nasceu lá nos anos 60... As guerras. Olha, a gente não conhecia TV, né? Não tinha energia elétrica, não tinha TV, celular, aí agora a internet. Olha uma coisa que a gente via no nosso lar lá, né? Aqueles computadores lá e tal. Que somos obrigados a acompanhar. E a gente acompanhando e vendo essa transformação.
né? É muito legal. Mas é bem interessante. Aí que está o crescimento, Fátima. A gente entender que as novas gerações não são como a nossa. Hoje, a moralidade é um pouco diferente, porque é luz, né? O conhecimento é luz. As crianças já sabem, minha neta sabe melhor que eu mexer no celular. Isso está tudo bem, o que a gente tem que fazer é, no nosso conhecimento, entender que aquilo não vai nos irritar. Porque aquilo é a geração dela, né? Até mesmo a proatividade, tudo isso. Então, eu acho que faz realmente a autorreflexão de entender que toda essa evolução nós precisamos acompanhar no nosso ritmo. Porque às vezes a gente quer chegar no ritmo do outro. Não dá. Né? A gente colapsa, né? Não sei. Eu até já fiz essa reflexão de que somos uma geração privilegiada. Sim. Porque a gente viu quando não tinha nada e vimos tanta coisa evoluindo, uma questão de um piscar de olhos, se a gente pensar. Quando a gente estava lá do outro lado, escolhendo o nosso plano, escolhendo não, né? Participando lá. Assinando o contrato. Sim, participou, né? Que a gente ia passar por toda essa coisa. Eu não participei, mas escolhi tudo. Aí que tá o entendimento que você escolheu, aí acho que fica um pouco mais em paz, né? Bom, continuando, né? A verdade é, se eles escolheram por nós, a gente tem que estar muito feliz, porque fizeram, sempre vão fazer melhor. São técnicos espirituais. Exatamente. Bom, aqui nessa parte entra o que a gente até já falou, né? Dessa questão, quando né, já foi falado que de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, né? Quando ainda ignorante do bem, do mal, uma alma pura, vamos dizer assim, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Senhora de si mesma na posse do livre-arbítrio. Né? Já também foi revelado que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas as que sucumbem, né? Que acabam ou desistindo ou indo para o outro lado, né, na verdade. E Deus não as quer aniquiladas. Deus é tão amoroso, né? Ele é tão amoroso que ele sempre dá chance, né? Sempre. Ele quer que todos evoluam, todos os seres criados, né, existentes nesse grande universo, ele quer que todos evoluam. Então, ele permite ir para mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhe foi destinada. Ou seja, tá bom. É como aquele pai que diz assim: você fez o que eu falei que não era para fazer. Então você vai lá para o castigo. Vai lá para o cantinho pensar. Pensou? Aí volta, vamos continuar. Então é mais ou menos assim, como um pai que está educando. Né? Se a alma que tem o livre-arbítrio, né? O espírito tem o livre-arbítrio, ele cai, né, em tentação, vamos dizer assim, ele volta para lá. Vai lá para o cantinho pensar, vai para aquele mundo pensar. O problema, você tem que mudar o curso. Vai lá. Porque depois, a hora que você entender para onde eu quero que você vá, que é o caminho do bem, aí você passa de ano. Aí você vai para outro lugar. O que existe dentro disso aí que você falou é a misericórdia, né? A misericórdia divina é uma coisa maravilhosa. Você vê que, tirando os que já nasceram aqui na Terra, que vieram de outros planetas, né? Como mais ou menos parece que está sendo refletido aí, quando eles vieram, a turma não era fácil, não. A turma era pesada. A gente vê aí história na Bíblia de serpente, né? Que é a mente diabólica. O Adão, que não sabia o que estava acontecendo. A Eva, que é muita emoção e sentimento muito forte, fácil de ser tentada, né? Toda essa turminha veio. Mas a gente vê, e os espíritos dizem para nós, a gente sempre recebe ajuda dos que tiveram aqui. E Jesus, olha só, ele acompanhou toda essa turminha aqui, e por esses muito complicados, ele encarnou para ajudar. Tanto é que ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem estava perdido? O pessoal de Capela, que estava vacilando lá e que vieram para cá, né? Então, é uma misericórdia incrível. Eles têm
estrada onde a gente não consegue ver caminhos. Né? Isso eu acho que o universo, eu não consigo compreender hoje a evolução e o progresso e as moradas sem esse conteúdo da misericórdia, que é fato, né? E ele larga as 99 e vai atrás da uma que desandou. Tanto que misericórdia grande. Com certeza. Bom, então, nesse contexto todo, a gente tem que falar de onde a gente está, né? Do nosso planeta. Então, a Terra é a nossa escola, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, porque a gente tem aqui todos os tipos, né, de espíritos, desde os menos evoluídos até aqueles que nos acompanham e nos ajudam na nossa evolução. Então, a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, né? Mas revelando todos como um caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Tufão, furacão, terremoto, tsunami, várias coisas que a gente fala, né, atribui à natureza, ao planeta, mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente tem que pensar em que todos esses itens acontecem porque eles têm um propósito. Nada aqui é sem propósito. Não existe nada que aconteça no universo que não tenha um propósito. Bom, e aí, o duplo ar do trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, né, e misericórdia, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Ou seja, tudo aquilo que parece que foi algo ruim, aos olhos do que a gente tem de entendimento hoje, na verdade, são coisas boas para a evolução do espírito, né? Então, quando, por exemplo, cai um avião, meu Deus, morreu 300 pessoas, lógico, todos sentem, choram e pensam na fatalidade. Aquilo aconteceu por acaso? Não, não aconteceu por acaso. Não existe acaso. Aconteceu porque aquelas almas precisavam evoluir, né? Passar dessa fase e ir para um outro nível de evolução. É o que a morte é. A gente passa de um para outro. E com o nosso egoísmo terreno, né? Vamos dizer, a gente sente, então a gente chora demais. E é comum. Então, a partir do momento que a gente tem o entendimento do espiritismo e falando, puxa vida, você é mais evoluído que eu, porque você cumpriu a sua missão. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar, e aí o egoísmo passa a tomar forma de outra maneira, né, no sentimento, da perda, né? É bom, o espiritismo, é como eu falei, né, no começo, para mim foi confortante, porque a despedida já não é como antes, aquela com um sentimento de dor exacerbada, né, demais, porque eu estou perdendo aquela pessoa que eu amo tanto, né? Por exemplo, minha avó, quando minha avó morreu, segurando minha mão, e eu fiquei meses, né, pensando nessa dor, só o espiritismo me confortou. Por quê? A carne sim, mas o espírito não. Então, muitas vezes, quando tem a lembrança dela, eu faço uma oração, porque ela tá, né, ela passou dessa fase, agora ela está numa outra fase. Saiu da prisão. Então, quando a gente passa a enxergar dessa forma, é muito mais tranquilizador, pelo menos foi para mim, né? De que aquela pessoa que eu tanto amo está numa outra fase, de repente até olhando por mim, se lhe for permitido. E se não for também, que Deus abençoe e continue no caminho dela de evolução, sabendo que deixou aqui pessoas que a amam muito. E tá tudo bem, porque a gente vai ter a nossa passagem também, quando chegar a hora. E aí, né, o capítulo fala sobre a responsabilidade espiritual. A melhoria moral nos conduz a moradas mais felizes. Ou seja, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, o estudo, e a gente sabe o que a gente tem que fazer, então o entendimento quero ir para o mundo celeste. Mas como é que a gente chega lá? Através da melhoria da nossa moral.
né? Então, os mundos de regeneração servem como transição daquele mundo mais primitivo para um mundo mais evoluído, né? Os chamados mundos felizes. Então, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por se depurar. Então, sem dúvida, em tais mundos, os homens ainda acham sujeito às leis que regem a matéria, né? Nesses mundos intermediários, e a humanidade experimenta as sensações e desejos, mas se liberta das paixões desordenadas de que a gente, né, muitas vezes é escravo. Isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, ou seja, da todo aquilo que hoje a gente conhece, né? Como a gente está num mundo de provas e expiações, que é o que a gente experimenta aqui. Às vezes ódio, às vezes rancor, às vezes inveja. Então, a partir do conhecimento, a gente sabe que são em cima desses sentimentos que a gente tem que trabalhar para poder ter uma moral elevada e poder assim evoluir, né? Então, em todas as frontes, ou seja, em todos os caminhos, a gente vê escrita a palavra amor, porque sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, a gente não teria esse entendimento dessa evolução, né? Foi por isso que ele mandou o Espírito da Verdade, Allan Kardec, que trouxe tudo isso para a gente. Então, aí a gente tem o convite à transformação, né? Jesus nos chama ao amor, à caridade e ao perdão, que são as formas da gente trabalhar para poder evoluir, né? Então, o Cristo foi o iniciador porque ele veio, né, para poder ajudar aqui aqueles que estavam naquela época. Então, ele veio para ajudar nisso, né? E, né, pelo menos para a maioria das religiões que seguem, né, o cristianismo, é um caminho que ele trouxe para a gente, né, poder sair, né, daquela coisa mais animal e vir para algo mais dentro do caminho que Deus quer colocar a gente, né? Então a gente sai da sublime moral da evangélico-cristã, que há de renovar o mundo para aproximar os homens e torná-los irmãos, e, né, graças a Jesus, que é de fazer brotar nos corações a caridade e o amor ao próximo. Então, sem a caridade, não há evolução, né? Então, aqui nesse trecho, fala da lei do progresso, né? E que o Espiritismo é que alavanca, né, o que Deus se utiliza, né, para que a humanidade avance, né? Então, ele diz, né, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Seria a reencarnação e seria também o entendimento, né? Por exemplo, eu considero que eu renasci quando eu conheci o Espiritismo, né? É uma forma de renascimento também. E aí, a minha mensagem final é: as muitas moradas representam as infinitas oportunidades de crescimento que Deus nos oferece. Então, se a gente olhar de uma maneira ampla, a questão de transição entre os mundos vai desde o nosso mundo interior, de nós nos conhecermos, até algo mais amplo, que é de pensar, né, através da nossa doutrina, da nossa evolução, desde quando a gente não tinha entendimento até a esse momento de entendimento que pode nos levar a um mundo, né, uma experiência melhor. Então, é isso. Excelente, gratidão a vocês por, né, por terem me dado essa oportunidade. Obrigada. Vamos.